Sou Miriam, eu sou advogado, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB Sergipe. Não se preocupe, vocês vão escutar o cara de terno, mas prometo, eu vou tentar deixar isso aqui o mais interessante possível e o menos enfadonho possível. Eu vou falar um pouco sobre a sociedade digital e a informatização judicial. São dois temas que nós tratamos muito na nossa comissão e entre aqueles que estudam direito eletrônico. E o subtema que eu escolhi foram os nossos desafios para os advogados e para os profissionais de TI. Qual é a minha intenção aqui? Trazer um pouco da vivência do direito para o TI e pegar um pouco da vivência de vocês do TI para o direito. Invariavelmente agora nós vamos ter que trabalhar juntos. Vamos ser parceiros de agora em diante. Eu vou deixar um pequeno currículo, depois vai ficar à disposição, só para vocês entenderem um pouco a minha formação. Eu sou advogado egresso da Universidade de Tiradentes, mas sou especialista em Direito da Tecnologia da Informação pela FGV e especializando em Direito Eletrônico pela Escola Paulista de Direito. Esse é um curso que eu estou fazendo, que ele é voltado tanto para a parte jurídica quanto para a parte técnica. É um MBA, a coordenação é por um professor de direito e por um engenheiro de tecnologia da informação. Então a gente tem uma formação mista, é bem interessante o curso, até para vocês no futuro, se tiverem interesse, é ótimo. A gente tem uma turma mista, parte de advogados, parte de pessoal técnico mesmo, pessoal gerente de TI, pessoal de telecomunicações, então é um curso muito interessante para quem tiver a oportunidade. E além disso tudo aí, não constou, mas geek de carteirinha. Então eu entendo um pouco aqui do lado de vocês. Também sou um desses, sou fanático de tecnologia e tudo mais. Eu dividi a palestra em dois temas principais. O primeiro é a sociedade digital, e aí eu vou trazer aqui para vocês todas as discussões que nós do direito estamos enfrentando com a crescente informatização do mundo, na realidade. O uso de Orkut, de redes sociais, de e-mails, isso tudo, o que é que isso está trazendo para a gente, quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando e que vocês de TI vão nos ajudar e muito. O segundo ponto é a chamada informatização judicial. Creio que todos vocês sabem, até porque eu, como o professor Anderson aqui comentando da Infox, nós hoje estamos num processo aceleradíssimo de informatização judicial. Nossos processos, queridos processos de 20 volumes, 30 páginas, 80 anos de idade, traças e mais traças estão acabando. A gente não está tendo mais isso, agora todos os nossos processos estão dentro dos nossos computadores. Então, a gente precisa lidar com isso. Questões novas estão surgindo por conta disso e a gente tem que aprender a lidar. Ninguém melhor do que vocês para nos ajudar. Vocês que nasceram nessa parte de informática, nasceram já no mundo digital. Então vocês vão ter esse trabalho também de trazer a gente, trazer o pessoal mais antigo, inclusive, aquele doutor lá do interior que trabalha atrás do seu birô com sua máquina de escrever até hoje. Esse cara ele vai ter que vir agora para o mundo da informática, quer queira, quer não. Então, começando aqui, esses são alguns tópicos que eu pretendo abordar aqui, se tudo correr nos conformes, na sociedade digital. São as redes sociais, os documentos eletrônicos, a validade deles ou não, como é que a gente está lidando com isso, perícia forense computacional. Isso aqui é uma área para vocês, o Anderson aqui bem sabe, vai ser o filão de muitos profissionais de TI daqui em diante. A gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco também. Scan Spam Phishing, também
que a tecnologia nos trouxe e que está dando dor de cabeça para as empresas e, consequentemente, para nós advogados, impressionante. E a educação eletrônica. A educação eletrônica é o meio como a gente, e aqui todos nós, vamos levar isso para a sociedade em geral. Educar a sociedade em geral para lidar com essas ferramentas. O último ponto aqui, esse daqui entrou já no finalzinho, que é a neutralidade da rede. Eu não sei se vocês discutem isso aqui no curso de vocês, mas isso é uma coisa que está preocupando muito a gente. Lá no MBA a gente está discutindo isso praticamente em toda a aula. Neutralidade da rede e quem está controlando a rede. Quem controla a rede. A gente vai lembrar também um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Redes sociais. O que é que a gente tem nas redes sociais que nos dificulta muito e nos preocupa? São os crimes, fraudes, o mau uso das redes sociais. Isso aí a gente vê a todo momento informações de que alguém foi difamado via Orkut, alguém foi difamado via Twitter. A gente teve aquele caso recente de um estagiário de direito que pediu para que os nordestinos fossem afogados em São Paulo após a eleição. Então, isso está acontecendo muito. Todo dia a gente tem um caso desses de mau uso das redes sociais. O que eu recebo lá constantemente na comissão? Perguntas acerca da legislação. O que é que precisa-se criar novas leis para evitar isso? Não se preocupem, não tenham dúvidas, as leis já são suficientes. A gente tem um projeto de discussão, um projeto de lei de discussão, que alguns estão tratando como se fosse o AI-5 digital, é um projeto de lei do Azeredo, do deputado Azeredo. Ele, na realidade, ele não é tão mal quanto estão pintando ele. Ele é um projeto que visa garantir que os provedores de acesso guardem os logs de acesso dos clientes. Então, para a gente ter uma facilidade maior de, uma vez quebrado o sigilo das informações telemáticas, uma vez de posse do IP, que foi responsável por tal informação caluniosa ou injuriosa, a gente consiga chegar de fato até a pessoa, até o autor, até a conexão que foi responsável por essa informação. Então isso é uma coisa que está quebrando a cabeça. Você imagine só ensinar para um advogado criminalista que faz tribunal do júri a buscar informações agora nas redes sociais. Como é que ele vai trazer aos autos, juntar no processo uma informação postada no Twitter. Isso a gente depende de vocês, para vocês nos ensinarem a melhor forma da gente tirar algo que está no mundo dos leads e transformar no mundo dos átomos. Então é uma dificuldade que a gente está tendo muito grande e a gente está tentando contornar. O que é que a gente tem hoje? A gente já tem hoje a ata notarial, que é um registro em cartório do que se está vendo no monitor. É o meio mais seguro hoje em dia para a gente conseguir ter uma prova de algo que foi colocado na internet. Documentos eletrônicos, aí a gente puxa um pouquinho disso que eu acabei de falar da ata notarial. A gente está perdendo o conceito de documento original. O que é um documento original? O que é uma cópia? Eu crio um documento hoje no meu computador, salvo ele em PDF e dou uma cópia para vocês. Isso é uma cópia ou é original? Ninguém sabe responder isso. Nem a gente está sabendo, na realidade. O que é que vai determinar se aquele documento é original ou não? Como é que a gente vai juntar uma cópia de um documento que foi criado eletronicamente? Então, isso também é uma questão que está perturbando a gente vai ter que ir até os princípios da microinformática para saber se alguma coisa, porque, assim, para todos os efeitos, se você copiar um arquivo, ele vai ser igual em todos os bits. Se ele modificar, ele já não é uma cópia, já não é uma cópia perfeita, então, e também como é que ele vai ser considerado original? Se tem dois originais,
partir para a filosofia daqui a pouco, porque não tem um ponto para a gente se prender e dizer esse é o original, esse é cópia. A gente tem também assim, os meios de armazenamento dele. Isso aí a gente vai puxando agora para a parte também, após a produção desse documento, seja considerado cópia original, como é que a gente vai armazenar isso? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Eu creio que todos aqui, os pais de todo mundo, os avós, têm as pastinhas do imposto de renda, com as notas fiscais, com todos os recibos, tudo que foi juntado ao longo de 10, 20 anos aí. Como é que a gente faz agora? Nosso imposto de renda é mandado pela internet, a nota fiscal agora é eletrônica, a gente precisa guardar isso de algum meio. Como é que a gente guarda? Ninguém ensinou para a gente a guardar. Eles aplicaram a nota fiscal eletrônica, aplicaram os documentos eletrônicos, mas e aí? E o backup? Como é que fica? Ninguém ensinou, ninguém disse para a gente que a gente tem que ter mais de uma cópia de um arquivo, que se alguém roubar meu notebook, eu vou perder tudo, eu vou desaparecer do mundo. Então, isso é um ponto muito importante, assim, que aí vai caber a todo mundo que está envolvido nisso a educar a população. Agora, a perícia, forense. A perícia, isso é uma coisa fantástica. Assim, a gente teve algumas aulas práticas recentemente e o que a gente consegue obter com uma perícia computacional é uma coisa absurda. A gente saiu na região da Santa Efigênia, comprou uns HDs antigos de 5, 10 GB, HDs que eram de bancos e o pessoal se desfez. E aí a gente foi fazer os ferramentas simples, o FPK, outra FPK e o encase. Ferramenta simples, em poucos minutos a gente conseguiu levantar informações sobre aquele HD, de onde veio aquele HD. Então, a gente tem que saber como a gente vai descartar esses documentos. Aqueles documentos eletrônicos, como é que a gente está descartando eles? E a perícia está aí para isso. A perícia também vai nos ajudar agora, naquele caso do mau uso da rede social, a perícia que vai estar lá para nos ajudar a dizer, olha só, saiu daquele IP, saiu de determinado IP. Ou não, a conexão estava mascarada, dá para anotar isso. Então, tudo isso é perícia forense computacional. E isso, assim, para quem está entrando no mercado de trabalho, vale a pena vocês darem uma olhada. Sergipe não tem um corpo de perícia forense bom. Eu creio que nem temos nenhum perito. A gente está começando agora com uma delegacia especializada em crimes eletrônicos também. Ela deve estar começando em muito pouco tempo a funcionar. Então, nós vamos ter uma polícia equipada para fazer as buscas, para fazer as acusações com base em perícia forense. Eles estão se preparando. E nós não temos o restante da população, não temos advogados preparados e mesmo que tenhamos advogados preparados, esses advogados vão precisar de um corpo técnico, de um assistente técnico para atuar nessas perícias. Então, se vocês estão procurando um mercado de trabalho, está aí uma ótima opção, vale a pena investir nisso. E aí você vai ter N tipos de perícias, desde a perícia tradicional até a perícia de dispositivos mobile. Recentemente eu vi um paper sobre perícia forense em aparelhos de GPS. Você levantar as informações que foram utilizadas naquele aparelho de GPS. Então as implicações disso aí são inúmeras. Cada dia mais tem carro saindo de fato com GPS. Se aquele carro foi utilizado para cometer um crime, você consegue, pelo GPS, saber onde ele estava, você consegue provar que ele estava ou não. Então, é um ponto assim fantástico. Se vocês tiverem essa oportunidade, eu não sei se a grade daqui traz isso, mas vale a pena. É uma matéria assim fantástica. Spam e scam phishing, isso aí, acho que a gente percebe diariamente. Eu não sei quem não está de saco cheio disso. Eu, pessoalmente, não aguento mais receber spam na minha caixa. E também os scans, porque scans também, diariamente eu ganho 10 milhões de uma família que veio da África e está sendo perseguida, ou o Itaú me manda minha nova chave de segurança mesmo se não tem conta lá.
Eles estão cada vez mais fantásticos, agora eles estão vindo até com o CPF da gente para tentar enganar. E o pior de tudo é que engana. A população não está preparada, você está dando acesso à internet e e-mail grátis para todo mundo e não está dando a educação necessária. Então, aquela pessoa que está lá numa lan house do bairro, recebe o e-mail dizendo que ele recebeu 10 milhões, o cara fica louco, ele vai querer saber como é que ele vai fazer para ganhar esses 10 milhões. E aí, ele é mais uma vítima agora. E pior, infecta a lan house inteira, porque as lan houses também não estão preparadas para lidar com isso. Esse aqui é o prejuízo que os bancos estão tendo anualmente com spam no mundo inteiro, 10 bilhões de dólares. Então, vocês podem perceber que eles estão um pouco preocupados com esse assunto, né? Hoje, eu estava vendo ontem mesmo na Veja, uma comparação das fraudes dos bancos com os roubos de carros fortes, caixa eletrônicos. Carro forte e banco e roubo de caixa eletrônico equivale ao total de 2% das fraudes que os bancos estão tendo aqui no Brasil. Então, tudo está sendo feito pela internet. Os maiores fraudes estão sendo feitos pela internet. Aquele furto que teve, aquele roubo que teve no Banco Central do túnel em Fortaleza, fichinha. Eles estão levando dinheiro aqui. Estão levando dinheiro pelo computador, você precisa sair de casa e sujar no carro do túnel. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Esses roubos estão sendo feitos por quadrilhas organizadas, é o crime organizado agindo. A gente tem um estudo da OAB São Paulo. A OAB São Paulo tem uma comissão específica sobre crime de alta tecnologia. A gente tem um estudo todo feito com base nisso, de onde estão surgindo essas fraudes. Hoje as quadrilhas, o PCC, o Comando Vermelho, eles têm células específicas destinadas somente aos crimes de alta tecnologia. São empresas, na realidade, são mais organizadas por muitas empresas por aí. E eles compram os programas, compram os bancos de dados para aplicar essas fraudes. É uma coisa absurda assim. Foi feito um levantamento do FBI, estudando os grandes responsáveis pelos envios de spam, e o FBI localizou entre esses responsáveis diversos brasileiros que estavam lá e tinham ligação com o PCC e com o Comando Vermelho. Eles vão para os Estados Unidos, vão para a Rússia, comprar tecnologia e voltam para aplicar no Brasil. Isso é uma coisa assim, é absurdo você pensar que temos enviados internacionais do crime organizado para trazer essas técnicas, as mais modernas, para o Brasil. Tanto é que hoje no Brasil temos o maior número de fraudes eletrônicas e os maiores escritórios relacionados ao direito eletrônico e também os maiores estudos dos bancos sobre crimes eletrônicos. É outra coisa assim, também é uma área boa para se trabalhar, essa parte de combate ao spam e ao scam. A educação eletrônica, aí vai englobar tudo aquilo que eu venho tratando, tudo está dependendo simplesmente da educação da população. A população não está preparada para lidar com a eletrônica como ela está recebendo. Cada dia que passa, ela recebe mais e mais meios de se conectar, de permanecer online, de interagir online, bancos, contratos, compras. Está recebendo isso, mas não está recebendo em contrapartida a educação necessária para lidar com isso. Hoje, o fulaninho que vai fazer uma compra na internet acha que ele pode pegar e pedir para o colega que está no computador do lado fazer a compra para ele, passar a senha para ele. Qual é a senha mais comum que alguém sabe? Alguém poderia dizer? Isso é o quê? Basta um pouco de educação para falar para a pessoa: muda essa senha. Essa senha não é segura, isso não é uma senha. A gente não pode nem chamar isso de senha. E você vê que isso não tem nem a ver com a educação formal, a educação de graduação, pós-graduação, não. A gente tem casos de juízes, promotores, delegados que usam senhas assim, que viram para suas assessores e dizem: toma aqui minha senha e resolva esse problema.
E pior, a gente está começando a lidar com a certificação digital no âmbito do judiciário. Então, hoje o juiz tem uma assinatura eletrônica e ele diz para o assessor: tome meu cartão, tome meu token e tome minha senha. Assine os documentos para mim. Ninguém tem ideia do que ele pode fazer com esse certificado digital. Ele não percebeu ainda que aquilo é assinatura, como se ele estivesse dando a mão e a caneta dele. Então, vai caber a nós. A gente está tentando, pelo OAB, sempre que possível, ir a todos os eventos para demonstrar para a população a preocupação e os cuidados que ela tem que tomar. E vai caber também a UTI para levar isso também para a população, levar isso para as empresas, conscientizar as empresas. Neutralidade da rede. A neutralidade da rede é um tema muito interessante. Ele versa mais ou menos assim sobre quem controla de fato a internet. Por mais que a gente saiba que a internet é livre, não tem um servidor central, mas existem servidores por onde a internet passa. A internet passa por algum lugar. Quem controla esses lugares? Qual é a certeza que a gente tem que esses servidores de backbone, não estão filtrando o conteúdo? Como é que eu sei que a Oi não está filtrando o que eu recebo em casa? A gente vê, volta e meia, a gente vê casos aí da Telefônica cortando o acesso de VoIP. Isso está ferindo de morte a neutralidade da internet. Você tem que ter uma internet livre, tem que permitir que as conexões desiguais se conectem igualmente. Você tem que permitir que alguém que está em Poço Redondo, uma conexão de escada, consiga se conectar ao servidor lá de Harvard, uma conexão T3 da vida. Você tem que conseguir permitir isso sem perder nenhum pacote, sem filtrar os pacotes, não é nem perder. Perder, a gente sabe que tem essa perda, ela acontece. Agora, a filtragem do pacote é o pior. Você não pode permitir que decidam por você o que é que você pode receber ou não. Isso está acontecendo, você vê grandes movimentos, assim, os grandes players da internet, aí você vai entrar em larga escala, assim, dos fabricantes dos suítes e dos routers. Aí você tem a Cisco, esse pessoal, junto com as empresas de entretenimento, eles entram em acordo para começar a filtrar os pacotes torrent. Vamos filtrar nos servidores, os pacotes não vão passar, e as pessoas não vão conseguir baixar os arquivos torrent. Isso é um crime, uma coisa absurda, porque nem todo mundo está ali baixando o torrent para contrabandear uma informação. Existem usos legais do torrent também, a gente sabe. Então, é basicamente isso. Neutralidade da rede é uma coisa muito importante, está sendo passado por cima. Existem movimentos nos Estados Unidos, existe um lobby muito grande desses players para permitir que seja filtrado qualquer pacote, ao bel prazer do pessoal dos players. E também existe um grupo técnico, um pessoal filosófico que está discutindo isso, essa liberdade de informação. E um ponto importante, não sei se vocês tiveram acesso a essa notícia, tem cerca de um mês eu vi a divulgação no Gizmodo sobre a China e um fato que aconteceu por 15 segundos. Em 15 segundos, os servidores da China, um determinado servidor de telecom da China, lançou na internet a informação de que sobre os servidores que aquele servidor dele estava mais rápido que os demais, a banda dele estava livre. A internet dinâmica roteou todos os pacotes para passar por aquele computador da China, estava mais rápido, seria o meio mais rápido de se conectar. Foi o que aconteceu, de fato, os pacotes passaram por um prazo de 15 segundos. Por 15 segundos, a China absorveu todo o conteúdo que passou pelos servidores dela. Foi cerca de 15% do fluxo total de dados da internet. Esse fluxo foi retido e depois redirecionado. Daí a gente volta para isso, para a neutralidade. Eles podiam ter filtrado o que iria passar e o que não iria.
Se eles tivessem um maior processamento de dados, eles poderiam começar a cortar dali todas as informações relativas à China, que estavam naqueles pacotes que eu rotearam. E fora o que eles armazenaram, né? Nossas senhas aí no Gmail, nossas contas Google estão todas armazenadas em algum computador chinês. Então, é uma ótima fonte de preocupação agora para quem fica meio neurótico assim, com a segurança dos seus dados. Parabéns, 15% da internet está na China agora, armazenada no cofre de algum chinês. Wikileaks. Isso aqui entrou de última hora na minha palestra, eu não estava nem preparado para falar sobre isso muito, mas não tinha como deixar passar em branco, né? Vocês querem o melhor exemplo de importância e ligação da TI e do direito do que é isso? Vazaram os dados de todas as correspondências do governo americano com as suas embaixadas. As implicações jurídicas são absurdas. Porém, no âmbito internacional, foi o que aconteceu. Ninguém está conseguindo tirar os caras de lá. Ninguém consegue tirar. Não tem uma cooperação. E aí a gente começa a ver coisas esdrúxulas, como a prisão do Assange lá, por um crime acontecido há 20 anos atrás na Suécia. Um crime que já deve estar prescrito, inclusive. Mas está isso. Aí foi uma falha de segurança, uma falha da tecnologia da informação do governo americano, que permitiu a um funcionário qualquer, um estagiário, chegar lá com o CD da Lady Gaga regravado e puxar todos os dados que tecnicamente não deveria ter acesso. Porque que aquele funcionário tem acesso aos dados da embaixada dos Emirados Árabes. Agora, Afonso, uma colocação aí, cara, que eu queria fazer. Segundo as leis americanas, todo documento produzido pelo governo americano é do povo americano. Isso. Então, o que é que acontece? Se o cara teve acesso a esse documento, ele não está infringindo lei nenhuma, ele não está roubando. Né? É claro que nem todo documento cai na mão do povo porque é de interesse do governo e etc. Mas todo documento, segundo as leis do próprio país, todo documento produzido pelo governo americano, seja por qualquer esfera do governo, jurídica, enfim, é do povo americano. Sem contar que o cara não roubou o documento. E existe outro detalhe também, porque o cara tirar uma cópia do documento, ele deixou o original lá, ele não está roubando. Justamente. Né? Essa é aquela questão que a gente tem lá. Então, querendo enquadrar o cara de outra coisa para tirar o cara de cena, mas ele não cometeu. Eles tiveram que fazer isso. Foi o primeiro que eles encontraram. Vamos achar alguma coisa que esse cara fez, uma violação, um farol vermelho que ele passou em 1974 e vamos prender ele porque ele infringiu esse farol. Então, realmente tem esse lado. E aí a gente cai naquela história do documento eletrônico. O que é cópia, o que não é cópia, o que é roubo. Você rouba um documento eletrônico, como é que você faz isso? Isso. E aí a gente vai, também a gente pode entrar inclusive na questão, eu não quis nem tratar muito aqui, mas dos próprios hackers. O que é que um hacker faz? Ele viola um sistema, entra e tira uma cópia do arquivo. Ele cometeu um crime. O pessoal está tentando enquadrar os hackers agora em furto. Furto qualificado com rompimento de barreira. Mas isso é um absurdo, não tem, a tipificação penal é completamente diferente, não tem nada a ver. Então, realmente, assim, o Wikileaks para mim é o melhor exemplo de como o direito, a tecnologia da informação e como a falta e a falha dos dois podem causar um transtorno absurdo. A gente vê coisas semelhantes. O Wikileaks tomou esse tamanho todo, essa mídia toda, porque é uma coisa global, envolve os Estados Unidos, governos, mas a gente pode trazer isso na nossa realidade. A gente tem uma empresa e a gente tem projetos nas nossas empresas, planos e demais informações da empresa, são documentos não confidenciais, mas sigilosos da empresa, de interesse apenas da empresa. E o funcionário da gente vaza isso, vaza para a concorrência. Está com um novo produto, vocês estão desenvolvendo um novo software, e aí um colega de vocês vaza isso para uma empresa concorrente para tentar conseguir uma proposta melhor de trabalho para ele. É o Wikileaks. É basicamente o que é o Wikileaks.
Tudo bem que o Wikileaks prega a liberdade de informação, mas no fundo foi um vazamento de informações que poderia ter ocorrido aqui em qualquer empresa. Então é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, é a qualidade da segurança da informação. A gente tem que lidar com isso dia a dia e é onde a gente não pode economizar. É onde o TI tem que estar lá para fechar tudo quanto for porta possível, desde que não atrapalhe o trabalho normal. E aí a gente também, o direito está lá para dizer, ó, pode fechar isso aqui, pode bloquear isso, que não vai ter implicação jurídica no futuro. Então é um outro aspecto assim, que a gente pode trazer. A gente pode trazer essa realidade do Wikileaks para nós. Agora, falando um pouquinho sobre a informatização judicial. A imagem está um pouco escura aqui, mas esses são nossos queridos livros de direito, antiquíssimos, que estão aqui na biblioteca. Se você entrar na UFES, por exemplo, a biblioteca da UFES tem um setor de jurisprudências que é uma coisa linda. Você entra e você tem uma resistência impressionante a qualquer tipo de poeira e alergia por praças. A nossa daqui também está indo nesse caminho. A gente tem alguns livros aqui, o pessoal está tentando inovar sempre, mas são coisas que já estão aí há uns 30 anos. A informatização judicial, aí eu vou tratar aqui sobre essa lei, a Lei 11.419. Não se preocupem, não vou ficar falando de lei e do texto da lei. De forma alguma. Detesto isso também. Essa medida provisória também, que deveria ser uma lei, mas ainda está com medida provisória. A assinatura eletrônica, ela vai ter, vocês vão ver que a ligação dela é com essa MP 2200/2. Digitalização de documentos, gestão eletrônica de documentos, e aí vocês são experts nisso e vão ter que ensinar isso para a gente. E o TI na faculdade de Direito e o Direito na faculdade de TI. Lei 11.419. Essa lei, ela é responsável pela chamada informatização judicial. Foi ela que em 2006 virou para os advogados e disse: parabéns, agora vocês vão deixar de trabalhar com papel e vão lidar só com computadores. E ninguém soube como é que isso ia funcionar. Na verdade, até agora ninguém está sabendo. A gente tem hoje a Infox. Eu vi que o pessoal aqui fala muito da Infox. A Infox hoje é responsável por desenvolver um sistema que eles estão tentando tornar único para todo o Brasil sobre o processo eletrônico. É o PJE, Processo Judicial Eletrônico. E você vê, essa lei é de 2004. Em 2011 a gente ainda não tem um processo único. Hoje, aqui em Sergipe, se eu quiser atuar nas causas cíveis, nas pequenas causas cíveis, eu atuo com um processo eletrônico, mas é um determinado tipo de processo. Se eu for para a esfera trabalhista, o processo é completamente diferente. Eu tenho que usar outras ferramentas. Eu tenho um determinado local que ele me pede para jogar a petição em PDF até um mega. Aí no outro site, no outro processo, me pede para jogar petições em PDF de até 50 laudas e que não ultrapassem 500 kbytes. Isso é só em Sergipe. No Brasil inteiro, cada estado tem 2 ou 3 sistemas diferentes de processo eletrônico. Imagina o nó que isso é que dá na cabeça de vocês, você lidar com diversos sistemas diferentes e tentar trabalhar com todos ao mesmo tempo. E agora imagina o que acontece com a gente. A gente está tendo que saber o que é digitalizar documento, tamanho de documento, formato de arquivo, e ninguém está ensinando isso para a gente, a gente está aprendendo na marra. E aí, por isso que a TI é tão importante para a gente nesse momento. Trazer essas informações, para ensinar para a gente como é que a gente pode lidar com isso melhor. Bem, basicamente é isso aí. A lei ela trouxe novos conceitos para a advocacia, a gente agora está tendo que lidar
lidar com isso, digitalização de documentos, assinatura eletrônica, documentos eletrônicos, provas eletrônicas, são novos conceitos que a gente nunca viu. A gente passa 5 anos na faculdade e nunca ouviu falar sobre isso, nunca ninguém apresentou isso pra gente. Você quer pegar um computador na faculdade, para vocês terem uma ideia. Ainda temos professores que querem trabalhar à mão, para garantir que ninguém vai copiar. MP 2200/2, medida provisória 2200/2. Essa é a medida provisória que foi responsável por implantar a ICP Brasil, a Estrutura de Chaves Públicas do Brasil. Então, mais uma coisa que a gente está tendo que lidar é que ninguém falou para a gente o que era isso, que monstro é isso aí, que é ICP. Então, a gente está tendo. A gente vai pensar no conceito de criptografia assimétrica. Para um operador de direito, isso não quer dizer nada. A gente não tem ideia nem da simétrica, muito menos da assimétrica. Então a gente está sendo apresentado a isso agora. Conceito de cadeia de confiança, autoridade de registro, autoridades certificadoras, tudo isso agora faz parte do direito. Vocês já conhecem isso de longa data, acredito eu. A gente vê aí diversos softwares que são assinados por empresas, pelas empresas que são responsáveis pelo desenvolvimento deles, cadeia de confiança e certificados. Isso já é uma coisa corriqueira até no mundo de TI, acredito eu. Para a gente, apareceu há 2 anos atrás e ninguém tem ideia de como é que faz. Hoje é engraçado porque nem mesmo o governo tem ideia do que ele está fazendo. A gente tem o Diário da Justiça, hoje ele é eletrônico. A gente recebe o PDF e assinado digitalmente, tudo bem. Mas se a gente entra no site do Tribunal Superior, no Tribunal lá de Brasília, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, para pegar o diário deles, a gente entra com o Mozilla, que já é um cuidado a mais que a gente está tomando, e aí de repente a gente recebe um pop-up de alerta do Mozilla dizendo: o certificado eletrônico desse site está inválido. E agora? O que a gente faz? O governo está com o certificado deles inválido. A gente vai confiar naquela informação? O que é que eles ensinam para a gente? Aceita, pode aceitar, não tem problema não. Isso aí é um errinho que aparece. O advogado leigo, o que é que ele acha? Ah, tudo bem, tem um problema no sistema. Ok, sim, next, pronto, ok. Mas para a gente que estuda, para você de TI, o que é que esse certificado traz? O que é que esse certificado vencido diz? Será que a gente pode confiar nas informações que não tem site? Será que pode ter sido alterado aquilo ali? A gente não tem ideia? Então, você vê como é que a gente está completamente de mãos atadas. O governo institui e o governo não consegue sequer gerenciar. Então, imagina o problema que está na cabeça dos advogados. Assinatura eletrônica. Desde o ano retrasado, a gente começou a receber a nossa carteira da ordem nesse formato, no formato de smart card. Justamente por isso, agora a gente está tendo que lidar com a assinatura eletrônica, mas ninguém explica para a gente também, não tem ninguém com conhecimento de causa dentro da OAB para dizer: opa, peraí, você sabe o que é isso que você está carregando no seu cartão? Você sabe que com isso aí você pode vender a sua casa? Esquece de falar isso para a gente. A pessoa esquece de avisar que uma assinatura eletrônica, por força daquela medida provisória, ela tem validade igual a uma assinatura manuscrita. Se eu te passar minha chave, meu cartão e minha senha aqui, você vende meu carro, minha casa, tudo. Esquece de avisar. Então, o que é que a gente tem hoje? A gente tem advogados antigos que precisam do certificado digital para atuar e que esqueceram de avisar ele isso. Então, ele vira para o estagiário e diz: toma aqui meu cartão, toma aqui minha senha, por favor, protocolo de petição. Ou então, o colega que vai para um curso de peticionamento eletrônico, como a gente teve recentemente, o colega vai, mas o colega não tem certificado. O que é que ele faz? Pede para o amigo do escritório, para o sócio: me presta o certificado para eu usar lá no curso para eu aprender. O colega prontamente cola uma etiqueta no fundo do cartão dele com a senha.
Você acabou de destruir toda a sua assinatura digital. Você perder aquilo ali, meu amigo, um abraço. Torça para alguém, para quem achar que não tem ideia do que é que tem em mãos. E a gente precisa muito, a gente precisa dar informação, a gente precisa saber os prejuízos que isso pode causar. A TI precisa estar aí para nos ajudar a isso, a dizer, opa, se você perder esse documento, você está perdendo sua mão e sua caneta. Tome cuidado com isso. Agora tem também um ponto muito interessante da assinatura eletrônica e do processo eletrônico também. Eu não botei como tópico isso, mas nós estamos reféns dos desenvolvedores que estão reféns dos seus conhecimentos. O que é que isso quer dizer? Hoje, o Tribunal de Sergipe, por exemplo, o processo eletrônico deles funciona por meio de um portal. Eles têm um portal que a gente entra, vê os andamentos do processo, protocolo as petições, mas que tem bem grande lá dizendo: esse portal não é homologado para o Mozilla Firefox. Ele só funciona no Internet Explorer. E aí? Alguém recomendaria usar somente o Internet Explorer? E pior, alguém recomendaria ao advogado, aquele advogado lá do interior de Sergipe, que acabou de comprar seu computador, ou pegou seu PC do milhão, com Windows 98 e IS6, como é que você recomendaria a ele utilizar o Firefox para entrar no processo eletrônico? A gente está refém disso. Eu, por exemplo, eu uso um Mac. Eu tenho que fazer artifícios e artifícios para conseguir protocolar uma petição corretamente. E não é só aqui. Esse próprio certificado que a OAB nos disponibiliza, ele só funciona em Windows. A gente não tem os drivers, o problema para assinatura, a gente não tem para Mac OS nem para Linux. A gente está sendo obrigado a utilizar o Windows. Estamos lutando, na verdade, a gente consegue. A nossa autoridade certificadora é a CertSign. A CertSign nos Estados Unidos permite que você escolha qual programa que você quer, qual sistema operacional que você quer utilizar. Então eles disponibilizam para todo mundo todos os softwares necessários. A gente está lutando para tentar trazer isso aqui para o Brasil e permitir essa escolha também. Digitalização de documentos. Os tribunais estão fazendo isso à torta e à direita. Estão pegando lá, compram aqueles scanners rápidos, são nem desses, aqueles maiores, parecem máquinas de xerox, botam lá no arquivo e tomam e digitalizar o processo. Mas peraí, como é que está sendo feito isso? Qual é a metodologia disso? Vocês bem sabem que para fazer algo desse tipo você tem que ter uma metodologia, você tem que saber como é que você vai, qual é o padrão que você está aplicando de documento, qual é o padrão que está sendo aplicado para guardar esses documentos. A gente não está sabendo de nada disso, a gente está sendo só bombardeado com esse tipo de informação. E da mesma forma, isso está acontecendo nos nossos escritórios. Há 5 anos atrás, um escritório bom, o escritório que queria demonstrar que ele era um escritório excelente, ele tinha daqueles arquivos, igual tem aqui no DA, daqueles arquivos de correio, anti-chamas. Você escolhe qual é a prateleira que quer, roda e ele te dá o documento. Então, daquele mais moderno, você só bota o código e ele abre sozinho. Agora não, agora o escritório que parece moderno, ele chega para o cliente e diz: eu não tenho arquivo físico, meu arquivo é todo digital. Digitalizei todo o meu processo. A gente precisa saber do backup, como é que ele vai ser feito. Ninguém ensinou isso pra gente também. Beleza, eu digitalizo todo o meu arquivo, e aí? Toca fogo. O que aconteceu agora? Meu HD não era de chamas. Vou dar uma acelerada aqui pelo passar do tempo. A gente de documentos é aquilo que ele vai entrar também na digitalização de documentos. A gente precisa saber como lidar com todos esses documentos que estão sendo produzidos eletronicamente. Como é que a gente vai armazenar, como é que a gente vai fazer a gestão deles, passar para quem está precisando, disponibilidade imediata desses documentos.
TI na faculdade. É aquela questão que eu já tratei da educação. A gente precisa trazer vocês para dentro da nossa faculdade, para ensinar a gente como lidar com isso aí. Vocês são a parte mais importante agora. Vocês vão trabalhar junto com a gente para ensinar a gente a lidar com os documentos, lidar com as soluções de segurança. A gente precisa de vocês muito dentro da nossa faculdade para ensinar isso, de matérias específicas. E eu acho que a gente também pode complementar alguma coisa para vocês na faculdade de vocês. Chegar lá e dizer, olha só, vocês podem aplicar a política de segurança dessa forma. Não vai ferir a lei trabalhista. Essa simbiose vai ser muito importante. E aqui, por fim, é um questionamento que eu deixo. Agora somos parceiros. Antes o escritório de advocacia, ele tinha um rapaz que conserta o computador. Hoje não, hoje ele tem que ter um gerente de TI. Ele tem que ter o responsável pelo TI do escritório. Ele vai ser a pessoa mais importante ali. E vai estar em pé de igualdade com os sócios do escritório. Porque sem ele, meu amigo, esqueça do seu escritório. Se esse cara desaparecer, adeus, você não sabe como gerenciar seu escritório mais. Não está mais na mão daquela secretária que sabia onde ficava a pasta tal, do cliente tal. Agora vocês são importantes para a gente também. Deixar um agradecimento para vocês e quem quiser entrar em contato, o nome é Afonso Oliveira, tem o Twitter, o site, o contato, por e-mail também pode ser feito. E com a Comissão de Direito Eletrônico da OAB Sergipe, a gente está à disposição para qualquer coisa que vocês precisem, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do direito e que precisem tratar, pode entrar em contato, a gente está à disposição, eventos, o que precisar, a gente está aí, a gente está querendo, a nossa ideia é disseminar conhecimento, a gente não está querendo fazer negócio, a gente quer disseminar conhecimento que é o mais importante nesse momento.